Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, 2026, é a vez do paz para o governo do Rio? Antes de mais nada, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e se puder ajudar aí no projeto, no QR Code ou no e-mail via Pix, né? A gente sabe que o país, o Brasil, ele é uma eterna campanha eleitoral, né? Então, a gente só fala de eleição diariamente e no Rio não seria diferente, né? Estamos há um ano e 2 meses das eleições. E no Rio de Janeiro tudo indica que o Eduardo Paes deve vir como candidato, né? Nas últimas semanas ele tem mostrado algumas coisas que tende a ser candidato mesmo que de forma indireta, mesmo negando algumas oportunidades, mas provavelmente ele vai ser o candidato a governador em 2026. Só que aí vem a pergunta: vai ser o momento dele? É a terceira vez que ele vem como candidato, né? Ele veio em 2006, em 2018, onde ele perdeu para o Cabral e perdeu para o Whitson. Em 2018, ele era favorito, justamente devido ao período dele como prefeito ali no primeiro mandato dele. Ele veio muito bem favorito, mas infelizmente veio a onda bolsonarista e acabou com o sonho dele, né? Daí eu pensei que até seria a morte dele política, né? Justamente por tudo que aconteceu, essa questão de Lava Jato, o nome dele foi citado, ele mesmo e acabou sendo inocentado, não aconteceu nada com ele. Ele largou a carreira política, foi administrar uma empresa privada, acho que até fora do Brasil, agora não lembro. Só que o Crivella ajudou a ressuscitar o nome dele. Em 2020 ele se elege prefeito, pegando uma cidade devastada, com muitos problemas, muitas brigas, o BRT sucateado, questão dos ônibus. E desde quando ele assumiu, ele fez um trabalho que, na minha opinião, não é um trabalho ruim. Eu não sou fã do Eduardo Paes, mas também não desgosto dele e fiz campanha para ele em 2024 para prefeito. Então acredito que provavelmente vai ser o meu voto em 2026. Em 2026. Eu não estou aqui para ficar escondendo o voto, mas alguns pontos a gente precisa repensar que essas eleições ela é muito importante não só para o futuro do Rio de Janeiro, mas para o futuro do Brasil em diversos aspectos, né? Porque, primeiro, o Rio é a porta do Brasil para o mundo. Então, tudo que acontece no Rio de Janeiro pode respinga no Brasil de uma certa forma. A cidade do Rio tem melhorado bastante em diversos aspectos, investido muito em soft power, tem trabalhado muito essa questão aí de recuperando toda a frota ali da mobilidade urbana, BRT, novas estações, novas linhas, os próprios parques que ele vai criando ali, gerando novos tipos de lazer para a comunidade, é, trazendo muita coisa para o Rio, tipo, a gente está no o Rio, acho que é a primeira cidade com idioma português, sendo a capital do livro. Ele está tentando fazer o Rio para ser a capital da inteligência artificial. Tem a questão do Reviver Centro, agora está tendo a ampliação ali para São Cristóvão, o mergulhão em Realengo. Então, assim, ele tem feito muitas coisas boas. É claro que não existe gestão 100%. Vai ter um momento que eu não vou falar sobre. Ele peca quando a gente fala de ciclovias, de bicicletários. Essa questão da educação ainda é um problema. A cultura também, por mais que ele tenha feito bons trabalhos dentro da cultura, tem feito algumas coisas, mas precisa avançar. A gente precisa investir projetos culturais e sociais que sejam de fora do centro, Zona Sul. Acho que tá pecando em algumas questões, mas não vem um caso. E para pensar Rio de Janeiro, Estado, são outros problemas e a gente precisa de pensar nesses problemas. Ano passado, o Marcelo Freixo, ele falou numa entrevista ao Tomando Uma, dizendo que 2026 é um ano crucial para a escolha do governador no Rio de Janeiro, quando o assunto é crime organizado. A gente tem acompanhado aí que o crime organizado não tem mais atuado em vias tradicionais. Eles estão adentrando em outras esferas
que tem afetado moradores de cidades que até então não tinha o comando dessa galera. Não vou aqui citar o nome que eu não quero viver. E é um momento crucial, ainda mais que agora estão entrando em questão, no judiciário, no corporativo, então assim, no mundo político. Então é um momento crucial para combater o crime organizado. E quando eu falo combater o crime organizado, é combater de verdade, é pegar pela raiz, não é invadir a favela, porque, mano, é rei morto, é rei posto. Então, assim, o sistema é a mesma coisa que acontece há 20 anos e nada mudou. A única vez que mudou foi a época do PP, foi um projeto de paliativo que não funcionou em nada, que começou já prevendo que ia dar ruim, e deu ruim. Então, a segurança pública é o pilar para essa gestão. Quem assumir precisa criar um modelo de segurança, um projeto de segurança público, principalmente em trabalho em cima sobre o controle do crime organizado, que hoje não está apenas no Rio de Janeiro, seja ela cidade, seja ela estado, e está avançando pelo Brasil. E é um problema que pode acontecer nos próximos anos, que agora tem algumas pessoas falando que o Brasil pode sim se tornar um narco-estado. Então precisamos pensar, isso vale para outros governadores, outros candidatos ao governo de outra cidade, outros estados que têm os mesmos problemas, como a Bahia, por exemplo, que também está sendo tenso, e Ceará, aonde é governado pelo PT e tem chances de perder o mandato, seja no Ceará e na Bahia. Segundo as pesquisas, eles não estão em primeiro. Então, é preciso repensar a próxima eleição, é preciso repensar o modelo de combate ao crime organizado. Outra coisa que a gente precisa decidir, já que o Rio, como ele fala, pretende ser a capital da inteligência artificial, ele precisa criar um projeto baseado em educação técnica. Ele precisa reformular as escolas técnicas, que ainda têm cursos antigos, que talvez não sejam utilizados daqui em diante, e precisa focar em novos ensinos ligados à internet das coisas, à inteligência artificial e a coisas ligadas a cidades inteligentes, dados, ou seja, precisa investir pesado em ciência, em tecnologia, e o único caminho seria nas escolas estaduais. Não somente via concurso pela FATEC ou nos cursos básicos ali que a FATEC propõe fora das escolas técnicas, mas também em todas as escolas estaduais. Acho que a gente precisa investir em formação técnica de forma ampla, não selecionar algumas pessoas como tem acontecido. Precisa investir bem nas escolas técnicas e estaduais. Precisa pensar nos professores. Pensando na formação continuada na carreira e que eles possam investir em outras coisas além da sala de aula. E, claro, pensar em transporte público. A gente tem um momento tenso envolvendo a Supervia, os trens estão sucateados, esse sai ou não sai da Supervia. Então é preciso repensar a questão do transporte público, pensar, debater tarifa zero. Se não debater tarifa zero, tarifa única, acho que precisa criar um modal que todo mundo pague o mesmo valor que ande de ônibus, metrô, trem, barca e seja outras modais que é utilizado no estado do Rio. É preciso pensar em transporte público de forma estadual e que isso sirva para poder ampliar até o próprio turismo no estado. Por exemplo, você gastar menos, ir para uma feira literária de Paraty, ir para uma praia de Búzios, para a festa da uva, que acho que é parte de Alferes, ir para Petrópolis, comprar roupa, ir para Teresópolis, visitar a Granja Comari, ir para Maricá, ir para Niterói. Então, assim, é importante investir em transporte público. E é uma coisa que ele tem feito bastante na cidade do Rio, mesmo com algumas ressalvas que eu devo falar em breve nos próximos vídeos. Acho que ele precisa
pensar em transporte público. Principalmente agora, né? Toda vez que tem alguma novidade no BRT, você vê lá os comentários. Ah, mas BRT, né? Transporte massa. E aquelas coisas, né? Que as pessoas não sabem que trem, metrô e outros modais pertencem ao Estado. Então, ele assumindo o Estado, ele precisa pensar muito bem como elaborar um projeto. O Rio pode ser a porta de entrada para o futuro e no país. Se ele investir em tecnologia, inteligência artificial, educação de qualidade, formação contínua de profissionais, investir em mais empregos de qualidade, pensar em industrialização, de forma geral. Quando eu falo industrialização, falo visando a questão da tecnologia, pensar em transporte público, pensar em segurança pública baseado em cidades inteligentes, trabalhar em cima da inteligência e não pensando em invadir. Se for fazer alguma operação, que seja uma operação pensada de forma inteligente, que não morra nenhum inocente. Precisamos pensar nessa questão da polícia, essa questão de continuar matando jovens negros de comunidade. A gente precisa repensar esse negócio em relação à polícia. Precisa investir em diversidade. Precisa. O Rio tem tudo para se tornar um estado modelo nos próximos anos. A cidade do Rio tem avançado em muitas coisas, que tem trago de volta muita gente para a cidade. As pessoas deixaram de ter medo de vir para cá. O Rio tem investido bastante em outras áreas e precisa avançar mais. E o Estado está no momento crítico, crítico em diversos aspectos. Por mais que o governador fale que não está, que está resolvendo isso, que está resolvendo aquilo, não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, é preciso sim discutir problemas sérios, pensando hoje no planejamento de século XXI. A gente não pode continuar usando um modelo que não tem dado certo, que tem feito nos últimos 50 anos em diversos aspectos. Precisa pensar novos modelos de políticas, novo modelo de política, nova moda de pensar, novo modelo de planejamento. E a gente precisa, primeiro, formar pessoas, investir em empregos de qualidade, dar dignidade às pessoas que estão em formas vulneráveis, pessoas em situação de rua, pessoas em segurança alimentar, ampliar os restaurantes populares, ampliar os centros de atendimentos a essas pessoas em situação de rua, algo que ele já está planejando já, que eu devo falar em breve também. Então, assim, a gente precisa pensar numa polícia de inteligência, não uma polícia que mata. A gente precisa combater o crime organizado. O cidadão precisa ter o direito de vir, de escolher a internet, de escolher todo tipo de serviço sem ser ameaçado. E eu acho que o único nome possível nesse momento é o Eduardo Paes. Por mais que eu tenha algumas ressalvas, alguns erros que ele tem feito na prefeitura, ele talvez seja o nome que pode, enfim, trazer uma nova perspectiva para o estado do Rio de Janeiro, que pode ser um modelo para o Brasil no futuro. E claro, ele está muito novo. E por que não, por mais que muita gente não fale, por que não pensar 2030 e 2034 para a presidência da República? Ele é um bom nome. Ele é um bom nome. E pegando os nomes atuais, eu só vejo ele, João Campos. Só vejo esses dois como talvez nomes possíveis. Não que seja do meu agrado nenhum ou outro. Mas hoje só vejo ele, João Gomes, João Campos e outros nomes lá. Então, é o momento de pensar. É a vez do Eduardo Paes? Eu acho que sim, mas temos que ter cautela. E se a gente repetir os mesmos problemas de 2002, 2014, 2018 e 2022, a cidade pode crescer, mas o Estado pode afundar.